Estamos ao vivo nos estúdios da Network Group. Palavra meio difícil, tá certo, Alec? Tá certo, tá certo. Network Grow. Olha, o cara fala que domina 3 idiomas, é que ficou mais fácil para ele. Seu amigo Benícius, a Sorte Podcast, agora com essa parceria que está surgindo aí, com essa grande infraestrutura que esse grupo está trazendo para Manaus. Uma estrutura muito bacana de rádio, TV e salas para podcast. E a gente está aqui, não é isso, Alec? Isso mesmo. E temos um convidado muito especial. Mas antes, eu queria que os amigos colocassem na tela os nossos apoiadores. Dri Presentes, Baratão da Carne, Bet Temperos. Nós temos Jaguar Motos, Cafeteria Dona Piedade e Alec. O Alec, que é o nosso apoiador aí da tecnologia, o garoto prodígio, o homem mais forte que dor de dente, fala 3 idiomas, pega dermitidura. Fala em dermitidura, cara, eu tô com o pescoço meio aqui Fácil. travado, vou precisar dos seus serviços, hein? Gente, e curtam e compartilham. Passa o nosso endereço aí, Alec, para ele. Sim, não se esqueçam que nós estamos no Instagram como Estúdio Assote e no YouTube como Assote Podcast Manaus. Siga lá, compartilha. Toda semana temos um conteúdo, toda semana está saindo corte, toda semana temos um conteúdo para trazer insights, para trazer aquilo que você precisa, só que não está sabendo. Chega lá, cola com a gente. Boa. Gente, é o seguinte, é um convidado especial. Eu falei com ele, eu acho que uns 3, 4 meses atrás, ele fez uma viagem de 30 dias, não é fraco não, foi visitar aí vários lugares do Brasil. Cara fortíssimo. Fortíssimo. Ele falou, Benícius, quando eu chegar em Manaus, a gente vai fazer um podcast. E ele está estreando aqui essa sala, parceria, né? Vamos lá, eu vou dar uma lida aqui no... Tem tanta coisa para falar desse homem e a gente vai entrar no bate-papo muito bacana com ele. Cristiano Barros, casado com a Ellen Barros e pai da Letícia Barros. Graduado em Administração e Marketing com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas. Ele é pós em Geomarketing, Inteligência de Mercado, mestrado em Design pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, empreendedor, especialista em comunicação e palestra, atualmente professor convidado da Universidade Newton Lins, no programa de pós-graduação. Pedi ajuda aí da Rose, né? Josi, do Alec. Senhoras e senhores, me ajude a receber Cristiano Barros! Uhul! Seja bem-vindo, Cristiano! Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar estreando a sala, estar podendo participar aqui desse momento. É a primícia, né? Podendo participar desse momento único aqui. Rapaz, Cristiano, eu fiquei cansado de tanto falar teus atributos aqui, eu perdi até a respiração. Formado nisso, formado Tá naquilo. vendo? É verdade. Inspirada, né? Isso. E olha, o JB, esse rapaz que está aí na tela, que é o nosso parceiro, né? O Alec também substitui quando ele não está, ele está... Não, substitui não, eu tô só segurando aqui o Não, espaço dele. Substitui, sim. Que isso? Você é o terceiro apresentador. Aí sim. Pronto, e o JB está numa jornada, mas no próximo programa ele vai estar aqui com a gente. Forte abraço para o meu amigo JB. Cristiano, é o seguinte, fala pra gente quem é o Cristiano, antes da gente entrar para as perguntas aqui. Bom, é até interessante a gente comentar, porque tudo isso que você leu são apenas títulos. Cristiano é um pai apaixonado pela sua filha, a Letícia, que daqui a pouco vai estar assistindo, vai estar muito feliz pelo pai dela estar aqui. Sou casado há 11 anos, isso eu não posso errar, né? Dia 25 de maio de 2013 foi o dia. Além disso, sou um apaixonado por educação. Eu costumo dizer, Marcos, que a educação ela transforma. Meados de 2016, eu estava passando um momento muito complicado na minha vida, enfrentando ali uma depressão, algo bem complicado mesmo. E confesso que foi através da educação que eu consegui, de fato, transformar a minha vida. Em 2016, 2017, eu comecei a graduar, comecei a fazer a faculdade. E aí, dali em diante, eu comecei a me apaixonar ainda mais pela educação. E eu sou um apaixonado pela educação. Porque eu digo que a educação, ela transforma, ela tem esse poder de transformar, ela tem esse poder de nos tornar pessoas melhores, diferentes do que o tradicional. Então, a educação ela pode fazer isso. Eu sou um apaixonado pela educação. Tanto que
Hoje eu vivo de educação, né? Eu sou apaixonado por isso e eu gosto muito do que eu faço. Muito bom. Alex, fica à vontade. Você pode fazer a primeira pergunta para ele, já se Faço. apresentou aí. Fácil. E já falou que ele é um apaixonado pela educação. Cara, isso eu acho, só para complementar um pouquinho o ponto dele, a educação realmente transforma a vida das pessoas. No meu caso, eu sou autodidata, eu sou desenvolvedor de software autodidata. Eu aprendi a tocar violão porque eu sou autodidata. Então, acho que isso aí faz total diferença na pessoa. Eu evoluí muito por conta da educação. Eu não fosse a mesma pessoa sem isso. Mas já entrando aí no assunto, eu queria saber, Cristiano, como sua trajetória pessoal e familiar influenciou suas escolhas profissionais e acadêmicas ao longo de todos esses anos? É interessante porque eu venho de uma família em que o trabalho, a dedicação ao trabalho era fundamental, né? A minha mãe sempre foi muito trabalhadora, meu pai também. Meu pai caminhoneiro, não é? Maranhense, veio do Maranhão para cá. Meu pai caminhoneiro a vida inteira, tem um caminhão, tem uma empresa de logística. E eu sempre eu sempre olhei o trabalho como, obviamente, algo muito bom. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, trabalhava no comércio. Só que aí eu deixei um pouco de lado a educação. E aí eu passei a trabalhar muito e tudo mais, e fui deixando a educação de lado. Porém, a educação, assim, depois que eu percebi o quanto ela poderia impactar na minha vida, eu, de fato, comecei a me dedicar ainda mais à educação. A minha esposa, além dela ser a minha psicóloga pessoal, ela sempre me deu muitos incentivos para estudar. Não para escolher a área especificamente, mas para que eu realmente estudasse. E a minha família apoiou todas as minhas decisões. A minha primeira graduação é marketing. Eu, de fato, sou apaixonado também por marketing, então foi assim um link, né? O que eu gostava de fazer com uma graduação. E aí comecei a fazer a graduação, me graduei, e depois eu fui fazer a administração. Eu acabei completando ali, pegando todas as matérias que eu já tinha cursado, e aí concluí a administração. Mas a minha família, assim, ela teve um impacto de uma forma bem positiva com relação a isso. Então, todas as minhas decisões enquanto estudante, enquanto acadêmico, sempre foram muito bem aprovadas, tanto pela parte da minha esposa, como pela parte da minha família ali, dos meus pais e tudo mais. Então, a educação, ela sempre foi apoiada na minha casa. Muito legal, muito legal. Às vezes a pessoa quer estudar e tem a família é uma trava. Em vez de ser uma alavanca, acaba prendendo a pessoa. Não, como que vai pagar as contas? Como que tu vai pagar essa carreira? Sem muito dinheiro, não sei o que mais. Mas que bom que você teve um incentivo e acho que hoje você é o que é. Essa escolha, essas decisões ajudaram muito. Exatamente. E é até interessante isso, Alex, porque às vezes as nossas escolhas, elas de fato podem interferir nas nossas famílias. E aí a decisão de tomar a educação como o principal meio da família foi algo que... Né? Exatamente. Né? Hoje, graças a Deus, a minha família ela é baseada na educação. A minha esposa está concluindo o doutorado, eu já estou aí caminhando para o final do mestrado. A minha filha ama a educação. A gente até brinca, a gente fala que ela gosta muito de matemática. Legal. Então, a matemática para ela... Exatas, então. Exatamente. Mas ela falou que quer ser médica veterinária. Mas ela gosta muito de exatas, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Isso. Muito legal, bom. Né? Muito bom. Com formação, Cristiano, em diversas áreas, quais são os benefícios e, digamos assim, os desafios? Olha, desafios são muitos, né? Mas os benefícios também são gigantes. Primeiro eu fiz a faculdade de marketing pelo fato de ser apaixonado. E quando eu fiz a primeira graduação, eu nem sonhava em ser professor. Eu digo que a docência, a gente não escolhe a docência. A docência que escolhe a gente, a docência, né? Que nos escolhe, exatamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu concluí a primeira graduação
em marketing. E aí, logo em seguida, eu recebi um convite para ser professor de graduação, na mesma faculdade que eu havia concluído. Caraca. E eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, e agora? Quais são os próximos passos? Que eu nunca tinha chegado aqui. Eu já tinha feito diversas palestras em período da faculdade, já tinha trabalhado como trazendo alguns treinamentos e tudo mais, mas eu nunca tinha estado em sala de aula. E aquela experiência para mim foi muito legal. Porém, eu vi que existia a possibilidade de ingressar em outras áreas, dar aula em outras áreas. E a faculdade de administração ela poderia me abrir esses leques também. E aí eu concluí a graduação utilizando ali algumas matérias que eu já tinha feito na primeira. E aí isso me abriu novos horizontes. E aí, como foi falado, né? Abriram novos benefícios, mas também novos desafios. Porque com essa abertura de novas possibilidades para ministrar aula em outras áreas, eu também precisei estudar muito sobre outras áreas. Dentre elas, comunicação, oratória, até mesmo a questão do próprio marketing, que existem muitos processos ali dentro que a gente precisa estudar. Então, isso daí também me abriu novos horizontes e para mim foi bem importante eu ter essa nova graduação também. Muito bom. Show. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Grow. Group. Eu jogo inglês para ele, porque ele fala Network fluente. O meu inglês ainda está longe. Batendo papo aqui com esse grande expert, o meu amigo Cristiano Barros. Cristiano, mais uma pergunta que eu vou fazer para ti. Como empreendedor, né, quais são os principais aprendizados que você tem e pode passar para as pessoas no Brasil? Olha, empreender no Brasil é uma tarefa gostosa, mas é muito desafiadora. É bem desafiadora. Essa semana eu até estava brincando que eu tinha que pagar alguns impostos, e aí eu falei, nossa, é um desafio muito grande. Mas se você tiver persistência, se você tiver foco, de fato, naquilo que você deseja, eu acho que isso se torna prazeroso. Algumas pessoas sempre dizem, trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar nem um dia. Eu já digo que trabalhe com o que você ama e você terá que trabalhar todos os dias. Porque se você ama de fato aquilo... Vai ser gostoso, vai ser tranquilo. Exatamente, eu acho que é muito mais gostoso, é muito mais natural você trabalhar de fato com aquilo que você ama. Sim. Por experiência própria. Eu já atendi diversas empresas, diversos negócios e chegava exausto em casa. Mas aí depois eu recebi uma mensagem de alguém falando assim, olha, parabéns, obrigado pelo seu treinamento, foi fantástico, eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu apliquei isso. Então aquilo para mim renovava. Então acho que além de todos os desafios, ter esse feedback, ter essa oportunidade de impactar vidas, para mim faz muito sentido. Então, se eu pudesse deixar uma dica, se eu pudesse deixar uma sugestão aí para as pessoas que estão nos assistindo aí ao vivo agora... Pode falar naquela câmera ali. Empreenda. Tenha foco naquilo que você quer, que eu tenho a certeza de que você vai ter grandes resultados. É claro que vão ter pessoas, como já foi comentado aqui, vão ter pessoas que vão olhar e falar, tu não vai conseguir, porque isso não vai dar certo, você não pode. Sempre tem um pessimista, né? Exatamente. Mas fuja dessas pessoas. Foque no teu objetivo que você realmente vai conseguir. É só manter a consistência. Eu sempre digo que o grande resultado é a gente manter consistência naquilo que a gente deseja. E qual é a tua área que tu empreende? São nos treinamentos e cursos? Exatamente. Hoje eu tenho a Tequara Consultoria. É uma empresa focada... É sua essa empresa? Sim, é minha. Ela é focada em treinamento e desenvolvimento humano. Hoje nós estamos atuando em algumas áreas, tais como treinamentos para comunicação, treinamentos de vendas, atendimento e também o marketing. Então a gente consegue atender a essas demandas. E principalmente, uma demanda que o mercado tem solicitado muito é justamente a questão da comunicação. Porque a base de todos os negócios chama-se comunicação. Comunicação. Então, a venda, ela tem início numa boa comunicação, a venda, ela tem início em uma boa narrativa. Então, tudo isso é impacto. A comunicação, ela impacta nesses processos. Então, hoje nós estamos atuando dessa forma. E além também de estar hoje prestando serviço para algumas
grandes empresas, né, como a Universidade Newton Lins, que hoje eu estou como professor convidado nos cursos de pós-graduação, presto serviço também na CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Então, a gente está no mercado atuando também dessa forma. Cara, como é que tu faz para atender todo esse processo que você tem aí? O grande segredo é planejamento. Gestão do tempo. Exatamente. Alguns módulos, por exemplo, na pós-graduação, são sempre à noite, então durante o dia eu procuro me planejar de forma a atender todos os compromissos. Então, o grande segredo é ter um bom planejamento. Muito bom. É engraçado que a gente estava falando disso hoje, né, Vinícius? Que é assim, muitas vezes a gente tem capacidade para executar alguma tarefa. A gente tem equipamentos, tem ferramentas para executar aquela tarefa. Mas por conta da falta de gestão, falta desse planejamento, a gente não atinge o que a gente quer. Então, eu estava com esse insight que eu tive uma reunião com a equipe hoje, e eu falei, cara, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer para, de fato, ter a entrega, ter o resultado expressivo que a gente quer? E a resposta é essa, gestão. Gestão. Exatamente. A gestão, a gente vai perceber que existe uma grande diferença. Eu agora estava lembrando na hora que o Alex estava comentando, existe uma grande diferença entre você ser produtivo e você estar ocupado. Porque às vezes você se torna ocupado. Uhum. Eu trabalho com redes sociais, aí o cara passa o dia inteiro lá olhando o Instagram e aí não consegue produzir nada. Esse está ocupado, esse não está produzindo. Exatamente, esse está só ocupado. Está só ocupando a mente ali, né? E acaba não produzindo nada. Ele pode estar até trabalhando, mas trabalhando para alguém. Exatamente. Ele está vendo rios de alguém que está tentando vender para ele. Ele está gerando engajamento, está gerando clique, está gerando... Eu sempre brinco e eu falo, Marcos, que existem dois públicos nas redes sociais. Na realidade, são três. É o público que compra, é o público que vende, ou é o público que está ali só para se entreter. Então, consumidor de... Exatamente. Né? Então, pode ser que esse cara que esteja lá nas redes sociais, de fato, ele esteja só produzindo para alguém, gerando engajamento para alguém. Mas aí ele não se torna uma pessoa produtiva. E aí existe essa grande diferença. E a gestão do tempo é muito importante porque você percebe que cada minuto do seu dia é valioso. Verdade. E às vezes hoje a gente passa muito tempo, por exemplo, no trânsito, fazendo tantas coisas, e às vezes a gente não percebe o quanto nós podemos ser produtivos. Uhum. Hoje, com essa praticidade, essa evolução das redes sociais, a gente tem aí podcast que a gente pode ir evoluindo a nossa mente. Sim. Ouvindo um podcast, enfim, a gente pode... Por exemplo, a Sorte Podcast que trouxe aqui o Cristiano Barros. Isso. Para trazer aí. Não se esqueça que toda semana no nosso canal estamos falando de temas de empreendedorismo, estamos falando de crescimento, estamos falando de mentalidade, de espiritualidade, todo aqui no Sorte Podcast. Não esqueça, no Instagram é @estudiosorte e no YouTube como a Sorte Podcast Manaus. Pronto, estou dado o recado aí. Cristiano, mais uma pergunta aqui. O que despertou seu interesse pela geomarketing? Fala pra gente. Tá, mas desculpa interromper rapidinho. Primeiro, o que é isso? O que é isso de geomarketing? Verdade, boa. Que é um tema... Geomarketing. Geomarketing. Legal. Boa. É bem interessante, porque a gente ouve pouco falar sobre isso. Mas o geomarketing nada mais é do que basear as decisões... na realidade, assim, tomar as decisões baseadas em dados geográficos. Então, é muito importante que quem for ter um negócio, quem for abrir um negócio, você saiba onde você vai estar se colocando, onde que você vai estar se posicionando. E o geomarketing, ele procura estudar justamente isso. Entender se aquele negócio vale a pena investir naquela área, vale a pena o empreendedor, ele... colocar o negócio dele ali. Então, o geomarketing é basicamente isso. E aí, o que me despertou sobre isso? Na realidade, era uma área em que eu já tinha estudado na época da faculdade, porém, era uma área que eu não tinha me aprofundado muito. Porque ali, no geomarketing, a gente trabalha com dados, a gente trabalha com informações
que o próprio mercado pode nos oferecer. E aí, quando eu comecei a estudar sobre geomarketing, eu fui percebendo, de fato, e no dia a dia, a gente percebe isso nitidamente quando a gente vê um restaurante do lado de um outro restaurante, quando a gente vê uma padaria do lado de uma outra padaria. Isso é bom ou é ruim? Então, isso é bom, porque esse movimento de clientes ali, um do lado do outro, gera uma certa competitividade. E essa competitividade pode ser boa para o cliente e também para o empresário. Por que é bom para o empresário? Porque imagina, vamos usar um exemplo aqui de um restaurante. Eu vou abrir um restaurante bem distante do centro, bem distante de onde tem a grande movimentação de clientes, de possíveis clientes. Para o meu cliente ir até o meu estabelecimento, eu tenho que gerar muita coisa para que ele realmente tenha interesse de ir lá. E aí, eu tendo estabelecimentos... Esse diferencial, né? Exatamente. Ter um diferencial que realmente vai impactar a decisão dele. Já quando a gente tem ali um negócio do lado do outro, o movimento ele se torna melhor, as pessoas elas estão concentradas ali, então é mais fácil eu conseguir vender, eu conseguir atrair a atenção do meu cliente. Agora um detalhe bem interessante, Marcos. Atendimento não é mais diferencial. Atendimento ele passou a ser obrigatório. É o básico. Eu espero ser bem atendido em Exatamente. qualquer loja que eu chegar. Exatamente. É o que eu espero. É exatamente isso. Então quer dizer que faz bem você ter ali um aglomerado de empresas, de empreendedores ou um setor de restaurante, drogarias, tem muito uma do lado da outra, né? Exatamente. E todo mundo vende, né? Todo mundo vende. Cara, que bom, né? E isso é bom, isso é interessante, porque aí abre-se a possibilidade justamente daquilo que a gente está falando, de melhorar o atendimento, de ter preços competitivos, porque o cliente ele vai pesquisar. A concorrência acaba ajudando o ecossistema. Tipo, eu sei que eu não só posso ter os melhores preços, eu tenho que ter um atendimento de qualidade, tenho que ter um diferencial para eu ser escolhido no monte daquela massa de negócios. Exatamente isso. A drogaria é tão bom que essa grande empresa Bemol abriu um grupo de drogarias em Manaus. E hoje ela está muito forte, Tá né? muito forte. Diga-se de passagem, ela tem... Eu acho que não tem comparação. Sim, que bata de frente com a Bemol. Tem alguns grandes players ali, né? Não vou falar o nome porque tem que fazer o Pix. Mas, cara, toda esquina de Manaus tem drogaria. E é interessante porque nesse caso especificamente, antes ela tinha as suas redes de farmácia dentro das suas próprias lojas. Sim. Então ela tinha ali um puxadinho onde ela tinha as suas farmácias. E hoje não, você vê que ela está ganhando notoriedade, Sim. ela está ganhando um espaço em que ela tem apenas a loja drogaria. Sim. E antes ela tinha outros negócios dentro. E agora é somente a drogaria. Né? Então faz muito sentido assim, esse tipo de mercado, porque de fato é a necessidade. Eu acho que o cara da Bemol olhou, rapaz, eu acho que é melhor transportar uma caixa de remédio que uma geladeira. Com certeza, né? Eu vou começar a olhar para esse mercado, eu acho que ele pensou dessa forma. Essa pode ser uma ótima percepção de mercado. É? Eu reduzo ali o meu custo com logística. E aí pode ter sido isso realmente que ele tenha observado no mercado. E não que o mercado dele diminuiu, não. Ele continua sendo, digamos assim, uma liderança no mercado, mesmo chegando lojas gigantescas aqui em Manaus. Sim. Mas a Bemol é Bemol, né? E é até interessante comentar esse nome. Eu não iria falar o nome, porque eu ia pedir para fazer o Pix primeiro também. Faz o Pix, Né? Bemol. Faz o Pix que a gente... Alô, Bemol. Mas olha só que interessante. Essa daí, especificamente, eu já citei ela em algumas aulas minhas, mas ela tem algo muito diferencial. Ela não tem o menor preço, Não. mas ela tem o que eu sempre falo de valor. Valor. E a Valor comunicação dela é um processo de comunicação que é um todo. O colaborador dela comunica. Ou seja, a forma como ele está vestido, a forma como ele vai abordar o cliente. Então, tudo isso faz parte de uma boa comunicação. Até aquele bombonzinho da Bemol é uma comunicação. Exatamente. Eu gosto pra caramba daquele bombom. Exatamente isso. Né? E você vai observar que, assim, não é à toa que hoje eles são referências no mercado que eles estão, eles de fato são referência. E volto a repetir, não é o menor preço,
mas é um bom atendimento, é uma outra área, Alec e Marcos, que eles fazem com genialidade, é o pós-venda. E eu sempre falo que pós-venda, ele gera receita. Gera muita. Porque se a gente faz um pós-venda de qualidade, um pós-venda que gere relacionamento com o cliente volta. A hora que você falou isso de relacionamento, você começou falando de comunicação. E todo relacionamento começa pela comunicação. Mas como um relacionamento? Tu começa, tipo assim, com sua esposa, com todo respeito. Você não chegou nela diretamente dando um beijo, né? Você foi lá, deu uma conversa, convidou ela para sair, tomar um sorvete. Então, esse relacionamento vai se construindo. E o Abemol e essas empresas, grandes empresas do mercado, eles fazem isso. Talvez tu entrou lá para comprar um chiclete, um Trident. Mas depois tu fica olhando, tem creme, tem isso, tem aquilo, tem um outro. E quando tu vê, cara, tu fica sendo consumidor dele, sendo cliente dele, tu fideliza. Exatamente. E é até interessante, porque essa questão da fidelidade, a minha avó é cliente dessa loja há muitos anos. Muitos anos. Ela já é lá... Platino. Diamante, não sei o quê. Já todo aniversário dela mandavam um brinde para ela e tudo mais. E hoje, se você falar para ela, olha, eu vou comprar na loja X. Não. A Bemol tem. Verdade. E a Bemol tem um ótimo preço. E olha, eu já fiquei devendo lá na Bemol, e mesmo assim era meu aniversário, de olha, feliz aniversário, que essa data seja maravilhosa, mas não esquece de vir aqui com a gente. Não foi bem desse jeito, mas ela desejou feliz aniversário para mim. Isso é uma preocupação com o cliente. E aí faz-se necessário a gente observar que essa comunicação com o cliente, esse relacionamento que nós estamos falando, ele de fato desperta o interesse da pessoa querer continuar comprando lá. Essa fidelização que a Bemol faz ali no seu pós-venda, o produto foi entregue. E aí o cara ligar, olha, seu Alec, aqui é o Cristiano, eu sou entregador da loja X, eu queria saber se tem alguém na sua residência para receber o seu produto e tudo. Isso é preocupação. Isso é interesse no cliente. Não é simplesmente, eu vou lá, vou vender, vou entregar e acabou o meu relacionamento. Eu sempre brinco e eu falo que uma venda, ela só se encerra quando uma outra venda acontece. Porque senão, se eu for vender uma única vez e esquecer aquele cliente, eu posso acabar sendo esquecido por ele e ele deixa de me indicar para outras pessoas. Então, uma venda, ela só termina quando acontece uma outra venda. E aí a gente volta todo o processo novamente, que é para aquele cliente, de fato, ele ser fidelizado. Tem uma coisa que acontece muito comigo, tipo assim, se eu sou bem atendido num local, com certeza eu volto. Mas se eu sou mal atendido no primeiro momento, assim, eu sei que a gente não pode ter rancor das pessoas, dos produtos, das marcas, mas eu fui muito magoado uma vez que eu fui comprar numa loja de sapatos. Aí eu errei o tamanho, né? Aí eu fui trocar, tipo assim, eu errei, eu vi que estava errado, eu tinha saído da loja, andei 10 minutos e voltei. Aí os caras não quisiam trocar para mim. Não quisiam trocar. Aí, só que assim, eu não eu acho que na época não tinha os 7 dias, só tinha uns 10 minutos, já estourou, deu 10. Eu não conhecia Código do Consumidor, meu português era muito mal, era péssimo, era ruim. Aí eu não soube como me defender. Só que assim, isso ali me magoou e com o tempo eu passava na frente da loja, eu falava todo tipo de coisa da loja. Não entro nunca mais aí. Não sei o que mais. Ficava falando besteira da loja por conta de um mau atendimento. Então é isso. Como você disse, a venda só se encerra na compra do produto. Exatamente. Cristiano, venda na pandemia parou quase tudo no planeta. Só não parou os hospitais e as vendas, né? E por que tem muita gente que ainda tem rejeição ou ainda é travado em relação à venda? Quando eu falo em venda, para alguns não, isso daí é minha profissão, né? E eu amo essa profissão, né? Como você coloca, da forma que você coloca aí. E para outros cara, eu não gosto de vender. E a gente está vendendo tudo, toda hora, em todo tempo. Exatamente. Você
você cantou a pedra, né? Todos nós vendemos. A pessoa pode dizer, eu não gosto de vendas. Mas se você é um funcionário de uma empresa, você está vendendo seu tempo. Se você é empreendedor, você está vendendo o seu tempo, você está vendendo as suas ideias, em algum momento você está vendendo. Até perfume. Eu fui no dentista com a minha esposa, ela sentiu o perfume de um rapaz que passava lá para fazer o serviço dentário dele, né? E ela disse, cara, que perfume é esse? Esse perfume é tão agradável. Aí quando foi um dia, eu perguntei, vou perguntar dele. Se ela tá gostando dele, ela vai gostar em mim também. Aí eu cheguei lá com ele e perguntei, rapaz, qual é o nome desse perfume? Ele deu o nome do perfume, eu comecei a usar o perfume. Aí ela começou a dizer, cara, é esse mesmo. Ou seja, ele acabou, sem falar nada, passando perto da gente, vendendo um perfume para essas lojas aí, multibilionárias de perfumaria. Isso é Excelente. venda pura, né? E eu sempre digo que o mais legal da venda é quando você vende sem vender. O que é vender sem vender? O grande problema que hoje nós temos, e eu que sou vendedor também já passei por isso, é a gente querer vender para bater meta. E quando eu digo de nós vendermos sem vender, é justamente você apresentar ao teu cliente, apresentar àquela pessoa uma solução. No caso, aqui, a esposa do Marcos, ela tinha uma necessidade de continuar sentindo aquele cheiro por mais tempo, sentir o cheiro no esposo dela. Usufruir aquele Exatamente, cheiro, né? Viver aquele momento, aquela experiência. Então, o que acontece? Às vezes, a gente tem essa dificuldade em querer vender sem vender. Primeiro porque a venda ela é um relacionamento, como nós já falamos. Então, para que eu consiga vender, eu preciso, de fato, gerar um relacionamento. E Deus ele é tão perfeito que ele nos deu uma boca e 2 ouvidos. Que é justamente para nós aprendermos a ouvir mais e falar menos. Verdade. Então, o grande segredo é eu entender de fato qual é a necessidade do meu cliente. E nesse período da pandemia, alguns negócios chegaram a fechar as portas porque não conseguiram se adaptar a essa nova realidade. E nós ainda estamos vivendo essa realidade. Muitas empresas hoje estão posicionadas nas redes sociais e poucas delas que estão nas redes sociais estão no lado físico. Nós tivemos empresas grandes que no período da pandemia tiveram que fechar as portas porque não tinham um processo de atendimento, não tinham um processo de comunicação com o seu cliente por meio das plataformas digitais. E aí, infelizmente, tiveram que fechar os seus negócios. E hoje a comunicação para vendas é fundamental. Seja ela escrita, seja ela verbal, seja comunicação não verbal, tudo isso impacta no processo de vendas. E aí a gente precisa levar em consideração esses pontos. A pandemia ela trouxe uma nova forma de fazer negócio. Uma nova percepção também, né? Uma nova percepção de negócios. Então, a pandemia ela veio para alguns negócios para benefício e outras nem tanto. Mas a gente precisa levar em consideração os pontos positivos, que hoje as empresas elas estão muito bem posicionadas nas redes sociais. Muito bom. E a gente, eu tô falando aqui, eu pensando aqui, né, o novo petróleo do mundo, a nova riqueza, é a atenção. Vou fazer um pitch aqui de venda da sorte agora. A atenção digamos que a nova forma de você fazer negócios, de aproximar, de humanizar sua marca, é o que a gente está fazendo aqui. Sim. Né? As pessoas estão conhecendo você, estão me conhecendo o Alec. Mas você sabe qual é o novo petróleo do mundo? É a atenção, né? É a letra A de Assote. Qual é o ouro do mundo? Você tem ideia? Você já sabe que o novo petróleo do mundo é a atenção e está a pirâmide da Assote lá em cima, no topo. A atenção está aí. Ó. A atenção está lá em cima, aí vem para cá a solução e o tempo. O tempo é soberano. Juntou esses 3 elementos e criamos a Assote. Mas você consegue me responder qual é o ouro do planeta? A atenção você já sabe. Olha, você fez uma pergunta bem objetiva. E não vou dizer que eu sei qual é o novo ouro. Mas pode dar um chute aí, pode chutar, né, Alex? Pode chutar.
Bom, temos aí a atenção. Eu acho que uma das outras grandes ferramentas que nós temos hoje também, eu costumo dizer, né, que é o networking, né? A gente tem a possibilidade de fazer grandes negócios através de um bom network. Inclusive, essa semana eu estive em um café com vários empreendedores e nós estávamos falando justamente sobre isso, sobre essa questão de fazermos conexões e essas conexões nos levar a resultados, nos levar Outro patamar, né? Exatamente, né? Nos levar a resultados em que a gente menos esperava. Então, não sei se o novo ouro poderia ser o networking. Qual é o mais valioso? É o ouro ou o diamante? Diamante. Diamante. É mais estranha, né? Mais Tá. rara. Vamos lá. Você carrega esse ouro. Conhecimento. Comunicação. Comunicação. Imagina, você tem a atenção e você tem a comunicação. Você tem um novo petróleo do mundo, de um lado, e a comunicação do outro. Inclusive, você é professor. Aham. Ajuda as pessoas a se comunicarem, a ter uma estratégia de venda através da comunicação. Então, você tem o ouro, que é a comunicação. Ainda ensina as pessoas. Não é isso, Alex? Isso mesmo. Perfeito. Eu peguei esse feedback no podcast com o meu amigo Paulo Ramos, e eu falava para ele: Paulo, eu fiz a pergunta, você sabe qual é o novo petróleo do mundo? Aí ele, né, meio que não conseguiu responder, eu respondi por ele. Aí ele entrou: Benícius, e o novo ouro? Aí eu fiquei pensando, ele é a comunicação. Faz sentido isso, Cristiano? Total. Total. Você agora... Te deixei rico agora, porque tu Sim. manja pra caramba, hein, cara? Sim, assim como você pegou o insight no outro, eu peguei o insight agora aqui. E aí, a partir de agora, eu vou utilizar. Pronto. Né? Muito Tá legal. vendo? E voltando aqui para o network, muito importante, eu estou aqui através de um network nessa sala bonita com você, né? Que não foi eu que fiz o network, foi uma terceira pessoa que essa estrutura caiu aqui na tela do meu celular. Eu digo, cara, eu preciso conhecer. Conheci pessoas maravilhosas aqui, né? A Carol, o Dr. Santana e o Eber. Eber Câmara, né? Recebeu a Eber gente muito Câmara. bem, ele estava aqui atendendo umas 10 pessoas ao mesmo tempo, chegando aqui nos motores, mas eu digo, rapaz, ele não, pensando, né, eu acho que ele não vai ter tempo de atender a gente. Foi super simpático, atendeu a gente, não foi? Foi. Aí, só para olhando esse exemplo, cara, ele deu tempo. Ele conseguiu. Ele deu atenção para nós. E de alta qualidade. No meio da correria, o cara super educado, novo, e a gente se sentiu bem atendido. Você acha que a gente não ia voltar aqui? Com certeza. Depois de um Sim. atendimento de qualidade, como que ele forneceu pra gente? E trazendo pra gente uma visão totalmente diferente do que a Uma gente visão. vê lá fora. Então, parabéns, um forte abraço aí pro Eber, pra Carol e pro Santana. Não se esqueçam que estamos nos estúdios da Network Group. Exatamente. Estamos aqui em Adrianópolis, nossa nova sala de podcast. A gente está aqui para fazer grandes negócios, entrevistar grandes empresários e você não pode ficar de fora. Cola Boa. toda quinta-feira, toda semana, cola no nosso Instagram. Sempre estamos soltando vários insights incríveis como esse que tivemos com o Cristiano. E já sabe, segue a gente lá. Beleza, pode fazer mais uma pergunta aqui? Sim, sim. Cristiano, ó, as perguntas que não tiverem aqui, de repente, se quiser trazer aí um feedback, né? Como Legal. você é professor, é treinador de líder, palestrante, eu vi tua palestra já aqui no... Rapaz, tu tem um jogo ali muito bacana, tu Sim. hipnotiza as pessoas no palco, hein? Isso é venda também? Com certeza. Foi até uma coisa que É o Alec... neuro? uma coisa que o Alec até comentou no início. É a questão de você saber se vender. E aí esse mundo, digamos que esse mundo de palestras, é muito importante você saber como falar. E uma das coisas que eu procuro trazer para o meu dia a dia, para a minha profissão, é justamente essa. O primeiro ponto que você até comentou agora é a questão do hipnotizar as pessoas. Na realidade, eu não hipnotizo, mas eu faço com que as pessoas percebam que, assim como a educação me transformou, a educação pode transformar elas também. Sim. E é muito bom isso, porque a gente recebe feedbacks assim que às vezes, confesso para vocês que eu já cheguei a chorar lendo o feedback de alunos. Sabe? Aqueles feedbacks assim que, poxa, você
percebe o quanto você fez um bom trabalho, o quanto a sua vida foi usada para impactar outras vidas. Então isso é muito valioso para a gente. E aí por isso que eu falo, eu sou apaixonado por educação, sou fã de educação. Muito bom. Tem uma coisa assim que eu acho que tem professores e professores. Tem professores que marcam nossa vida, pro bem ou pro mal, né? E tem professores que marcam você porque você chega atrasado na sala de aula. Chega atrasado. E eu, assim como você fala, esses depoimentos de alunos, eu já fui professor em algumas áreas, né? Algumas mentorias que eu fiz. E um depoimento, um insight que tu dá para o aluno, muda a realidade dele, Sim. muda a percepção. Aí eu queria saber, Cristiano, se tu tem, nessa tua vida de professor, se tu tem... quais são as principais habilidades que você procura desenvolver nos seus alunos? Isso é interessante. As minhas aulas eu procuro sempre trazer algo inovador. Então, uma das coisas que eu sempre faço é trazer a parte teórica, que isso é fundamental, Sim, tem que ter. mas também trazer uma parte muito prática. E aí teve algo até engraçado, até interessante, que a gente fez recentemente eu fiz um módulo na pós, em que o nome do módulo era Jogos e Dinâmicas. E aí quando a gente chega na sala de aula, os alunos, eu falei, olha, a gente vai ter muita dinâmica, vocês vão utilizar, vocês vão criar dinâmica, vocês vão criar jogos e tudo. E aí quando a gente chegou na sala de aula, os alunos ficaram, poxa, mas a gente vai fazer dinâmica, a gente vai fazer, enfim. E aí eu comecei a trazer uma percepção diferenciada. Eu gosto muito da avaliação continuada. Ou seja, todos os dias tinha uma forma diferente de avaliar aqueles alunos. E eles nem percebiam que eles estavam sendo avaliados. Porque a forma de avaliá-los é uma forma leve, é uma forma descontraída, é uma forma bem didática de fato. Então, nesse módulo exclusivamente, como estávamos falando sobre jogos e dinâmicas, era uma turma de RH, então foram 3 dias criando dinâmicas. Legal. E no último dia, eles fizeram a apresentação de uma dinâmica. Ou seja, eles construíram um jogo. E aí, quando chega no último dia, aí algumas pessoas comentam e falavam, nossa, eu pensei que esse módulo aqui ele fosse ser muito chato. E aí, quando chega no final do módulo, todo mundo construindo uma dinâmica, todo mundo criando um jogo para aplicar nos seus processos de recrutamento e seleção. Então, eles ficaram fascinados. Então, eu sempre procuro trazer a educação dessa forma. É óbvio que a gente precisa ter uma parte muito teórica, a gente precisa ter o conhecimento teórico, mas o principal é a prática. Eu acho que muitas pessoas, elas ficam assim, tipo, com preconceito de educação superior, que acham que tudo é quadrado, tudo é rígido, tudo é chato. E realmente, não necessariamente é assim. E uma coisa que foi falado, que você comentou, existem professores e professores. A instituição, quando ela vai te passar lá o conteúdo programático é da instituição. Uhum. Mas a didática, a metodologia é do professor. E aí, esses últimos 5 anos que eu venho atuando dentro do ensino superior e agora dentro da área de pós-graduação, é claro que com o passar do tempo a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo novas habilidades e eu sempre falo que a gente aprende quando a gente ensina, quando a gente transmite conhecimento. Verdade. Então, muitos alunos também me fizeram aprender a viver isso. Então, eu também sou um eterno aluno. Eu sempre brinco, eu falo que eu sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu estou aprendendo algo novo. Aprendi agora há pouco, então todos os dias a gente aprende algo novo. Sim. Verdade. Como a comunicação estratégica mudou nos últimos anos e quais são as tendências que você enxerga para o futuro, Cristiano? Olha, uma das principais tendências que eu tenho, e isso não é uma visão somente minha, acredito que todos já tenham percebido isso, as inteligências artificiais, elas têm ganham uma notoriedade muito grande. E quando a gente fala de comunicação, eu sempre falo que comunicação é um processo. É você saber o que você de fato quer comunicar. E para isso existem várias ferramentas para que realmente você possa ter um bom processo de comunicação.
A gente vai poder utilizar aí narrativas, a gente pode utilizar um bom storytelling, construir um bom storytelling, mas eu acredito que o futuro da comunicação é justamente você saber o que você quer comunicar. Existe gatilhos mentais na comunicação? Com certeza. Você usa com muito? certeza. Algumas vezes sim. Algumas vezes utilizo alguns gatilhos mentais. Existe alguns gatilhos que a gente normalmente utiliza em publicações, até mesmo em sala de aula. Eu utilizo muitos gatilhos. Eu lembro que uma das primeiras aulas que eu fiz em pós-graduação era a minha primeira experiência com pós. Eram pessoas que já estavam graduadas. E aí eu utilizei um dos gatilhos. O gatilho da curiosidade lá, despertei a curiosidade nos alunos. E aí, lá no final, no último slide, eu coloquei assim, você gostou da aula de hoje? Aí todo mundo, não, eu gostei e tudo, todo mundo deu um feedback legal. E aí eu peguei e falei assim, pois então você se prepare, porque amanhã vocês vão ter algo novo. E aí tudo foi uma frase bem simples, uma frase nem Ficou na cabeça muito... das pessoas, né? Exatamente. Mas vai gerar curiosidade. Gerou muita curiosidade. Que é um gatilho poderoso. Exatamente. Aí quando foi no outro dia, todo mundo, e aí, professor, qual é a novidade? E tudo. Eu falei, bom, a novidade é que hoje é um dia novo, hoje é um novo material. Hoje é o dia que o senhor fez. E aí todo mundo ficou assim, poxa e tal, mas muitos deles, eu até vi a movimentação no grupo do WhatsApp. Falaram, olha, hoje vai ter algo novo, o professor falou que vai ter uma novidade e tudo. E aí alunos que não foram naquele dia se sentiram motivados para estarem na aula seguinte. Então, essa questão dos gatilhos, a gente utiliza muito e realmente uma estratégia muito bem recomendada. Eu acho que parece bem óbvio, né? Mas especificamente essa questão da comunicação estratégica, você pode falar um pouquinho mais disso? Porque, assim, para você é um negócio que você utiliza no dia a dia. Inclusive eu não sei, mas poderia explicar para a gente, para a nossa audiência? Como pode ser utilizado? Dá um exemplo simples aí de uma comunicação estratégica. Como ela pode ser usada, de que forma ela pode ser usada, em que momento ela pode ser usada para a gente? Dá uma dica aí. É interessante. Quando a gente fala de comunicação estratégica, eu sempre falo que nós precisamos ser intencionais. Ou seja, quando a gente fala de intencionalidade, eu preciso ter um motivo pelo qual eu quero me comunicar com aquela pessoa. Vamos citar um exemplo bem natural aqui. Nos dias 25 até o dia 28, eu vou estar fazendo uma jornada acelerador de vendas. E qual foi o motivo pelo qual eu mandei mensagem para o Marcos? Falava, cara, eu preciso ser intencional. Eu preciso gerar intencionalidade nas minhas conversas. E aí, chamei o Marcos no WhatsApp. Falei, Marcos, e aí, o podcast? Vamos fazer e tudo. O fato de desejar fazer um evento na última semana, há necessidade de gerar conexões. E aí, por isso que eu falo dessa comunicação estratégica, de você saber o que você quer quando você tenta se comunicar. Ter um objetivo. Ter um objetivo. Basicamente, essa é a estratégia de uma boa comunicação. Ter um objetivo. Porque às vezes a gente manda mensagem para um determinado lugar, um determinado estabelecimento, e você vai lá e manda assim, bom dia. E aí o estabelecimento vai te responder lá 3, 4 horas depois. O teu objetivo, talvez, fosse comprar um determinado produto. Você tinha uma comunicação estratégica, você tinha um objetivo para falar com aquele estabelecimento. Mas o estabelecimento não prestou atenção que você poderia ser um potencial cliente. E aí ele deixou de responder na hora. De responder, te dar atenção. Às vezes é só aquele responde seco, né? Bom dia. E aí já deixa lá, já não volta mais a gerar relacionamento. Então a comunicação estratégica, eu sempre falo que a gente precisa ter um objetivo e saber quais os passos para eu chegar àquele meu objetivo. E ela pode perpetuar a comunicação estratégica? Por exemplo, nós perdemos agora, eu acho que é Washington Oliveto, né? Agora, o cara que fez mais publicidade no Brasil, inclusive o Bombril. Até hoje eu me lembro do Bombril. Essa comunicação estratégica que ele usou até hoje perdura. Porque quando você vê na TV,
Aí você viu, cara, isso daí é o cara do Bombril que tem 1001 utilidades. E ficou uma comunicação fixa aqui. Fixou na mente das pessoas. Exatamente. Isso é interessante você comentar sobre esse caso, porque nós temos vários exemplos com relação a isso. O exemplo do Bombril, que não é... O Bombril é a marca. É uma Olha das só. marcas Uma que das produzem marcas. Uma das aquela marcas, esponja de aço. A esponja de aço é o produto. Verdade. O Bombril é a marca. E a gente fala Bombril para qualquer marca que tiver. Exatamente. Outro produto que ficou na cabeça de todos nós, Gillette. O produto ele não é a Gillette é a marca. Interessante, né? E isso daí faz parte de uma comunicação de fato estratégica. A comunicação para fixar na cabeça do cliente. Vocês lembram daquele comercial que tinha uma pessoa que ficava seduzindo a outra e falava assim, compre batom. Lembro. Compre batom. Aquilo dali basicamente é uma forma de comunicar o produto estrategicamente na cabeça do cliente. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas por que a Coca-Cola continua fazendo Natal. comercial? Por que ela continua... Se ela tá famosa, ela não precisa, né? Exatamente. Por que ela continua pagando alto em tráfego pago? Por que ela continua fazendo esse tipo de investimento? Por quê? A pergunta é essa. Boa pergunta. Primeiro passo. Pessoas passam a viver, digamos assim, novas etapas. Então existem algumas pessoas que a partir de amanhã vão deixar de tomar refrigerante. Mas existem outras pessoas que ainda não tomaram Coca-Cola. Existe? Existe. Muita gente no planeta Muita Muita gente gente. mesmo. Eu tenho uma filha de 6 anos. Até hoje ela não toma refrigerante. Mas ela já teve desejo de tomar. Mas ela conhece a marca. com Ela certeza. conhece a marca. E olha só que interessante. Comunicação estratégica. Ela conhece a marca por um personagem criado para uma época específica do ano. Natal, né? Natal. Estratégico demais. Estratégico. Ela me fez outro dia andar na Avenida Constantino Neri atrás do Papai Noel. Meu Deus. No carro lá, o caminhão do Papai Noel Eles passando têm uma aqui. carreta, né? Exatamente. Eles fazem todo o movimento com carreta, com luzes, tudo vermelho, tudo bonito, tudo arrumado. E esse é o fixo na mente das pessoas. Exatamente. E eu tive que parar ao lado do caminhão da Coca-Cola para minha filha trocar uma ideia com o Papai Noel. E aí o Papai Noel falou com ela, deu um tchauzinho, falou para ela obedecer os pais. Mas ela gerou aquilo dali. Aquilo fica na cabeça da criança. Aquilo fica na cabeça do consumidor. E nada mais é do que uma forma de comunicar, uma forma de comunicação extremamente estratégica. E aí a gente vê várias outras marcas. A gente estava comentando sobre essa questão das marcas que eram um produto que acaba ficando na cabeça da pessoa. A gente tem acaba se tornando o chiclete. chiclete, a gente referência. tem moça, que na realidade é um leite condensado. Leite condensado. Enquanto Leite Ninho. moça, leite ninho. Ninho é a marca. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu filho, ele tinha 7 meses de idade. Ele ia dentro do carro comigo. Ele olhou para a placa, vou voltar lá para a Bemol, não está me patrocinando ainda não. Mas ele leu a palavra com 7 meses. Ele falou bemol. Olha só. Olha só que legal. Ele não sabia ler, mas ele olhou a placa e falou bemol. Ou seja, a marca estava muito forte ali. Eu fiquei olhando, rapaz, ele não sabe ler. Ele associou, deve ter visto na TV, não viu, Deve né? ter escutado, né? E ficou escutando, que ficou tão forte na cabeça, eu achei genial o meu Legal. filho ler aquela palavra na placa. E olha só que interessante. Eu vou até procurar, inclusive eu acabei de receber uma notificação agora. Tem uma marca de cartões, na realidade maquineta, chamada Infinity Pay. Sim. Não tá me patrocinando também. Tá patrocinado. Né? Faz o Pix depois. É. Mas o Infinity Pay, a minha filha ela tá no processo de aprendizagem de leitura. Infinity Pay é uma palavra em inglês. Uhum. E aí, esses dias eu estava configurando a conta, e aí ela pegou e falou, papai, o senhor acabou de baixar a conta do Infinity Pay. Agora, o senhor vai poder utilizar o seu celular como uma maquineta. Olha E a mãe só. dela olhou e falou, como assim, minha filha? Quantos anos ela tem? 6 anos. Caramba. E aí ela falou para a mãe dela, falou, sim, mamãe, o celular do papai agora vai se tornar uma maquineta de cartão de crédito. Muito Ele vai poder receber o pagamento da empresa pelo cartão, pelo celular. Muito louco isso. E aí a gente ficou assim, tá, mas onde é que você viu isso?
Ah, é porque eu vi um comercial explicando como que vai funcionar. Ele vai colocar o celular, ela explicou todo o processo. E isso daí é um anúncio patrocinado que foi feito. Anúncio patrocinado, muitas das vezes, de 30 segundos. 30 segundos. 15 segundos. Rápido e objetivo. O cara explica todo. Tu falou disso da Infinity Pay e eu fiquei surpreendido que os caras fizeram um criativo genial. Tipo assim, tem o cara, tem um belinho, então um cara mais novo. O cara tá, parece que são do interior. Aí, cara, esse carro é um Fusca. Uhum. Aí, não, eu te vendo. Quanto? 3 mil reais. Não, vai ser no crédito, vai ser no crédito. Aí, pá, mas deixa eu procurar aqui a maquininha. Que maquininha, homem? Pega no teu celular, que no Infinity Pay tu consegue fazer rapidinho. Aí o cara encosta o cartão, pronto, pagou. Então, fica na mente das pessoas, fica fácil. Uhum. Tu acha que os caras não vão vender? É, exatamente. Então, isso é, assim, pra gente, de uma forma bem nítida, isso é comunicação estratégica. Só que a gente vai perceber que nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de comunicação estratégica dentro dos nossos próprios negócios. Dentro do nosso dia a dia. Nosso círculo, né? Exatamente. Nosso network. Do meu processo de vendas. E aí eu preciso entender que essa mesma forma de comunicar eu posso trazer para o meu negócio no meu dia a dia. Eu posso, inclusive, trazer a comunicação estratégica para dentro da minha casa. E isso, quando a gente fala de comunicação, a gente percebe que às vezes a gente acaba não tendo uma resposta satisfatória porque a gente não sabe fazer a pergunta certa. Cristiano, bora fazer o seguinte. A gente está falando muito sobre comunicação estratégica e venda. Um livro que a gente pode, aí de repente, um livro que você leu, né? Com certeza você é um leitor feroz. Um livro que a gente pode passar para o nosso público, a dica aí. Olha, quando a gente fala de comunicação, eu gosto muito de alguns, é claro que existem diversos, mas eu gosto muito de um livro chamado As Armas da Persuasão, que fala justamente sobre a questão dos gatilhos, que fala como eu posso utilizar a comunicação a meu favor. Um outro livro também muito bom, que a gente poderia falar aqui um podcast inteiro sobre ele, é justamente um livro chamado O Corpo Fala, que é um outro livro que fala sobre comunicação, em que o nosso corpo ele comunica algo. Eu sempre brinco e eu utilizo nos meus exemplos de sala de aula, aquelas pessoas que fazem enfermagem. E elas fazem assim, eu fiz enfermagem por amor. É muito mesmo. Sabe como é que é? Sim. E aí, quando a gente chega lá na frente, no hospital, lá fazer um atendimento, aquela pessoa fica com a cara fechada, e aí fica virando para o outro lado. Estressado. Isso é uma forma de comunicação. E esse livro, O Corpo Fala, ele retrata isso. Tem o corpo da Cristina Cairo, não? Não, né? Porque tem Cristina Cairo que também é falando sobre o corpo dando sinais, né? Não lembro agora, confesso que eu não lembro o autor desse livro, mas depois a gente pode colocar lá nos comentários, lá no podcast, falando sobre esse livro. Mas, basicamente, esses dois são muito bons. E aí uma comunicação mais voltada para redes sociais, uma comunicação mais voltada para o empreendedorismo digital, a gente poderia colocar um livro chamado Story Branding. Story Branding. Que é um livro também fantástico, que ele fala justamente sobre narrativas, sobre criação de boas histórias e tudo mais. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Grau. Network Grau. É o nosso novo parceiro, a Sorte Podcast. Saiu lá do estúdio dela e veio para cá. Uma infraestrutura muito bacana aqui. Aqui, ó, rádio, TV, estúdio de podcast, gente. Fomos bem recebidos e estamos aqui também contribuindo, né, com essas informações belíssimas aí do nosso amigo Cristiano Barro. Cristiano, como você vê a importância do design no contexto empresarial e as atuais mudanças que o design trouxe para a gente? Olha, o design, eu sempre falo que uma boa foto, uma boa imagem vende. Essa é a grande verdade. E hoje em dia, o design ele tem uma função muito grande, que é justamente de gerar uma boa experiência no seu usuário. Então, o design hoje ele tem um papel fundamental, ele desempenha um papel fundamental
na construção de experiência do cliente. Ele desenvolve, ele desempenha um papel muito importante, até mesmo na construção da percepção de um produto. Vou citar como exemplo, hoje pela manhã eu fui ao mercado e aí tinha lá a gôndola de garrafas de água. Eu acho que vocês já viram lá a garrafa de água da Voss. Uhum. E aí eu parei, eu olhei e falei, cara, essa garrafa aqui é fantástica. Um design diferente da embalagem. E aí eu fui olhar o preço. Uma garrafa de água dessa Voss estava algo em torno de R$ 67,00. Só que ao lado dela tinha uma outra garrafa. Uma garrafa de R$ 29,90. Diferente a embalagem. Um produto bem inovador. E ao lado dela, um pouquinho mais distante, tinha lá uma garrafa de plástico de R$ 1,99. E aí eu parei, pensei, e a grande sacada do design, especificamente nesse produto, é justamente algo inovador. A embalagem daquele produto chama atenção. E a embalagem é constituída através de um processo de design. Seja ele um design extremamente minimalista, seja ele um design mais arrojado, mas o design ele tem uma construção de percepção de imagem. O design comunica também. Comunica e muito, e muito. A gente brinca e fala que a nossa forma de se vestir é o nosso formato de design. Então, o nosso marketing pessoal ele está muito vinculado a isso também. A nossa percepção de imagem. E o design ele vem justamente para trazer essa percepção de valor. Então, aquela coisa, a gente sempre comenta, aquele produto que está bem mais arrumado, aquela embalagem daquele sanduíche que vem bem mais arrumadinho, você dá mais credibilidade para aquilo. Você, inclusive, você até quer tirar foto daquela embalagem para postar. Por quê? Porque isso é experiência do usuário. Então, o design, às vezes, pode até parecer besteira. O cara vai produzir um sanduíche, ele vai colocar num papel, onde vai ter todas aí o papel vai todo impresso ali com a logo. O cara vai levar 5 minutos para tirar o papel do sanduíche. Exatamente. E aí entra aquele X da questão. Será se essa experiência que o meu usuário ele está tendo, levando ali alguns minutos para desenrolar o sanduíche, será se aquilo dali gera de fato ainda mais desejo dele querer comprar o meu produto? Verdade. Aquela embalagem que tem ali grampeado e tudo mais, aquela embalagem bonita e tudo. Papel que estala, né? Um papel brilhoso. Exatamente. Então, tudo isso faz parte. E isso é design. E isso gera experiência no meu usuário. Isso proposital. Gera proposital. Muito proposital. Bom. Vamos lá, para mais uma pergunta aqui. Alec, pode ficar à vontade aí. Você tem uma experiência ampla em palestras. Qual é a mensagem mais importante que você costuma passar para a sua audiência? Bom, uma das principais palestras que a gente tem feito é justamente falando sobre comunicação. E uma das coisas que eu sempre falo é que o conhecimento ele precisa gerar resultados. E quando a gente fala de conhecimento que gere resultado, é justamente como eu havia comentado anteriormente, de pegar aquela experiência teórica e transformar em algo prático. Então, o grande segredo que nós podemos dizer assim é justamente transformar aquilo que eu tenho de conhecimento em resultado. Então, o meu grande objetivo, quando eu vou ministrar uma palestra, quando eu vou trazer um treinamento, é justamente transformar a realidade daquela pessoa. Seja ele de uma forma apenas acadêmica, seja ela de uma forma profissional, ali enquanto eu estiver fazendo um treinamento profissionalmente, ou até mesmo apenas academicamente. Então, o principal que eu levo comigo é justamente a transformação. É transformar a vida daquelas pessoas que estão ali comigo em sala de aula ou em local de treinamento. Muito bom. Eu estou falando agora, e voltando aqui para a estratégia de venda, esses dias eu vi nas redes sociais, o cara colocou lá o QR Code num papel ofício, aí colocou 3 fotos
meio que embaçada. Aí colocou assim, fulana, a casa caiu. As pessoas são curiosas, estavam na frente de uma loja, a loja fez isso justamente para chamar a atenção. A pessoa ia lá no QR Code, né? E quando entrava aparecia lá falando sobre as promoções da loja, onde ele colocou na coluna lá esse aviso. Mas colocou a foto da pessoa mais embaçada. 3 fotos. Fulana, a casa caiu. E com o QR Code gigante, o cara encostava o celular, aí quando ele encostava aparecia a promoção da loja, toda na vitrine, de confecções, de roupas, de calçado. Uma estratégia boa, né? Excelente. Nós tivemos aí um exemplo bem clássico. Esse aí é o que a gente chama de marketing offline. Offline? É o offline, não é? Que era muito utilizado aí nos outdoors, jornal, a gente utilizava muito esse tipo de marketing. E hoje, algumas empresas elas estão sabendo utilizar muito bem a estratégia do offline e do online. Teve uma empresa que chegou aí em Manaus recentemente e ele fez muito isso. Colocou outdoors enormes, gigantescos, falando justamente, basicamente a estratégia era essa. Botava um QR Code. Colocava um QR Code e colocava uma mensagem. E todos nós sabemos que o distrito tem muitas pessoas ali curiosas, né? E ele colocou um outdoor gigante ali passando na Avenida Buriti, ali no distrito. E aí colocou a seguinte mensagem: eu não acredito que a fulana está saindo com o Beltrano do 3º turno. Tá aqui as provas. E aí tinha lá o QR Code. E as pessoas paravam e ficavam lá fixas, olhando para o QR Code, Sou apontando. Fofoqueiro. Exatamente. E aí, quando a pessoa acessava o QR Code, era uma empresa de internet. E aí a mensagem era mais ou menos assim: você fica chateado quando você tenta acessar e a sua internet não funciona. Muito bom, hein? E aí, assim, foi uma sacada genial, porque ele uniu o offline, que são lá os outdoors, levando a pessoa para dentro de uma plataforma dele. Então, foi uma estratégia incrível. Eu gostei muito. Depois eu até comentei em sala de aula sobre essa estratégia, que essa estratégia deu muito certo. Algumas empresas hoje estão utilizando aqui mesmo, em Manaus, né? E aí de forma mais... reduzindo custos. Dessa forma, por exemplo, o cara imprime lá um cartazinho, coloca na frente da loja dele, e aí já gera algo bem interessante ali na frente da loja. Então, reduz o custo ali. Mas essa é uma estratégia que, sem dúvida, funcionou e está funcionando muito. Eu acho que dá certo, porque eu vi um tempinho atrás dele, cara. Você conhece esse homem? Parece um cartazinho, o cara cola no poste. Você conhece esse homem? Pois ele é dono do restaurante X e ele faz o melhor salgado de Manaus. Chega, nós coloca o endereço, redes sociais. Então, assim, tu vê o negócio, a foto, parece que o cara fosse um prófugo da lei. Mas tu chega perto e tu entende que é uma publicidade para trazer a galera para aquele restaurante. Então, excelente. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios da Network Girl. Estou aprendendo aqui. Com uma entrevista muito bacana com o expert Cristiano Barros. Ele é professor da Universidade Newton Lins e tem várias especialidades. Tá legal o bate-papo, tá? Tá muito legal. Tá muito bom. Faz mais uma pergunta para ele aqui enquanto eu vou bolando outra. Eu vejo que você, assim, tem uma formação acadêmica híbrida. O que é híbrida? Que tem várias coisas, um pouquinho aqui, tem empreendedorismo. Cara, mas como tu congênia, como tu consegue ter o equilíbrio entre tua carreira universitária, tua família, teus empreendimentos, como é que tu consegue fazer essa gestão? Hoje, os meus negócios eles estão todos voltados dentro da área de educação. Então, pela formação, o meu primeiro negócio até foi uma agência de marketing. Então, eu prestava serviços para outros negócios, na parte ali de gerenciamento de redes sociais, criação de conteúdos. Mas eu percebi que a grande paixão era, de fato, a educação. Eu queria estar em alguma coisa focado dentro da educação. Então foi quando eu comecei a converter todos os meus negócios, todas as minhas atenções para a educação. Então hoje eu consigo ficar bem mais tranquilo e administrar, principalmente essa parte dos negócios, administrar sala de aula, porque está tudo voltado para a educação. Hoje a minha família, ela é uma família, como eu falei lá no início, hoje a minha família é uma família que me ajuda muito, compartilha muito disso comigo. Então a minha esposa também é da área de educação.
A minha sogra é da área de educação. Então, assim, a família tem um papel muito grande dentro disso. E esse gerenciamento é basicamente a questão ali de planejar muito bem como que vai acontecer. Então, a gente já sai de manhã cedo, olha, hoje a gente vai fazer tal coisa, hoje eu tenho aula, hoje eu vou ficar até tal hora na rua. Então, a gente já consegue se organizar para isso. Mas, respondendo a tua pergunta, é justamente isso. Assim, hoje eu converti todos os meus negócios, toda a minha atenção para a área de educação. Que aí eu consigo me concentrar melhor. Tem um foco, né? Tem um foco. Porque antes eu tinha... como eu atendia muitos clientes, então eu acabava me perdendo um pouco no meio das estratégias. E hoje não. Hoje o meu foco é educação. Hoje os meus negócios estão dentro de treinamento e desenvolvimento. Então eu acabo focando muito mais as energias nessa parte. E aí eu consigo administrar melhor com relação a isso. Autoconhecimento e educação. Existe uma diferença ou tudo é a mesma coisa, é o mesmo caminho? Na realidade, Marcos, eu acredito que é o mesmo caminho. Porque quando eu tenho a busca pelo autoconhecimento, eu preciso trabalhar algumas estratégias na minha mente. Como, por exemplo, me conhecer melhor. Quais as minhas... Eu sempre sugiro aos meus alunos, e aqui eu vou até deixar uma dica para vocês. Às vezes a gente, no processo ali de faculdade, processo ali de criação de um negócio, a gente faz uma análise SWOT para o negócio. E a minha dica é, faça uma análise SWOT para você saber e identificar quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que você tem, o que você tem a melhorar, o que você tem ali como pontos a serem desenvolvidos. Então, o autoconhecimento, eu também parto do princípio de que também é a educação. Eu preciso me conhecer melhor para eu conseguir ter algum resultado. E aí por isso que eu falo que o autoconhecimento ele está muito vinculado à educação. A educação ela passa por esse processo de autoconhecimento, de se entender melhor como que pode ser feito, como que você pode desenvolver certas habilidades. E aí o autoconhecimento ele parte a partir dessa análise que você vai fazer. Então a minha sugestão para autoconhecimento, é claro que existem várias outras ferramentas que a gente poderia citar aqui, mas uma delas é a análise SWOT. Faz uma análise SWOT ali sobre quem é você, o que é que você faz, o que é que você tem de bom a oferecer para outras pessoas, e aí eu acredito que pode te ajudar. Até mesmo buscar uma profissão, até mesmo para buscar uma graduação ou coisa parecida, caso você tenha a necessidade. Muito bom. Vou pedir para colocar aí da técnica, colocar para a gente os nossos apoiadores. A gente já está chegando aí já quase no final. Quero agradecer aí a Dri Presentes, Baratona Carne, é barato mesmo. Cafeteria Dona Piedade, a minha cafeteria preferida. Bete Temperos, um forte abraço para ela, está em São Paulo. Jaguar Motos e Alec. Alec, a gente tem mais pergunta ainda, né? Vamos aproveitar que o professor está aqui, ele é um homem muito ocupado e ele fez a gestão direitinho para estar nesse momento e nesse horário aqui com a gente. Muito Capricha aí na pergunta, porque os ouvintes aí vão com certeza levar daqui bons ensinamentos. Você acha, Cristiano, que a comunicação assertiva tem muito a ver com isso, com negócio de comunicação estratégica? É a mesma coisa? Tem algo a ver? Como... A comunicação assertiva, eu sempre brinco e eu uso muito isso como exemplo. A comunicação assertiva, ela se torna fundamental no nosso dia a dia quando a gente quer obter algum resultado. Como assim? Citar um exemplo que aconteceu há algum tempo na minha família. Todas as vezes que a gente pegava a Letícia na escola, a gente sempre perguntava assim, filha, como foi na escola? E ela sempre respondia, assertivamente, foi muito bom. E aí morria o assunto. Pronto. E aí ela já trocava, já começava a falar de outra coisa e tudo. E a gente desconfiava de que não tinha sido tudo bem. E a gente começou a trocar algumas palavras. E aí quando nós começamos a ser assertivo com ela, quando nós começamos a ser intencionais,
Porque a comunicação assertiva ela tem muito dessa questão da intencionalidade. Então, quando nós passamos a ser mais assertivo na forma de perguntar a ela, e aí a gente passou a perguntar assim, filha, hoje, na sua escola, o que você mais gostou? Aí ela contava tudo que aconteceu e tudo que ela havia gostado na escola. Falei, cara, que legal, filha, parabéns. Eu também iria gostar muito disso. E aí a gente faz a pergunta inversa. E o que você menos gostou na escola hoje? E aí ela contava. Ah, porque o coleguinha fulano de tal, ele desobedeceu a professora. E isso é feio. E ela mesma já começava a pontuar aquilo que era positivo e aquilo que era negativo. Então, quando eu falo da comunicação assertiva, às vezes é até mesmo você saber fazer as perguntas certas. A gente comentou sobre a questão de técnicas de venda. Então, é você sentir o time daquela venda, é você sentir o time daquele atendimento para você começar a fazer as perguntas certas. Ou seja, existem lá os processos de comunicação, de perguntas abertas, perguntas fechadas. Eu sempre falo que quando a gente vai fazer uma pergunta no fechamento e que a gente fala mais ou menos assim, e aí, vamos fechar? É natural o cliente ele criar mecanismos de defesa. Porque, obviamente, se ele não tiver seguro, né? Se ele não tiver seguro, ele não vai vender, ele não vai querer comprar. Agora, quando você faz a pergunta certa, o cliente está com dúvida. E aí eu chego para o cliente e falo assim, seu Alec, sobre tudo que nós conversamos aqui, ficou alguma dúvida para que você possa adquirir o nosso produto? Aí o cliente vai dizer qual é o problema que ele tem. E aí fica mais fácil eu tentar responder se eu souber qual é o problema. Agora, se ele diz, se eu finalizei lá o processo, apresentei o produto, disse quanto custa, e aí o cliente fala assim, ok, eu vou pensar um pouquinho. Eu simplesmente deixo o cliente tomar a decisão, ele não vai fechar. Vai fechar, não. Agora, se eu me torno estrategista, a minha comunicação ela passa a ser assertiva, e eu falo, seu Alec, eu concordo com o senhor. Se eu estivesse na sua situação, eu também iria pensar se eu fecharia ou não esse negócio. Agora, o que eu iria levar em consideração é que esse produto ele é extremamente necessário para a minha família. E aí eu começo a trabalhar aquilo que nós falamos anteriormente sobre a questão dos gatilhos. Neurolinguística também. Neurolinguística. Né? Ou seja, cria-se um ambiente para que ele se sinta confortável em querer fechar o negócio. É a mesma coisa daquela situação de quando eu tenho um produto de um ticket alto e eu tenho um produto de ticket médio e um ticket baixo. Aí é natural o cliente querer sentir o cliente, o vendedor querer sentir o cliente, oferecendo sempre o produto de menor valor. Olha só, eu tenho esse produto aqui que ele custa R$ 99,00. Aí o cliente vai olhar e falar, poxa, tá um bom preço. Mas existe uma grande diferença entre preço e valor. E aí, se eu apresento o primeiro produto para ele, um produto barato, para depois apresentar o produto de ticket mais alto, ele não vai querer fechar. Por quê? Porque ele vai olhar e falar, bom, eu tenho um produto de R$ 99,00 que atende a minha solução, atende o meu problema. Qual é a necessidade? Qual a vantagem que eu vou ter? Qual a vantagem que eu vou ter de comprar um produto 3 vezes mais caro? Então, o cliente ele já fica com aquilo na cabeça. É o preço. E aí, quando você apresenta a solução que apresenta valor, aí ele se torna mais... não vou dizer que a venda se torna mais fácil, mas se torna tem uma grande chance. Probabilidade de que o cliente Exatamente. acabe adquirindo aquele produto. Exatamente. Cristiano, bora fazer o seguinte, 3 dicas infalíveis para fechamento de venda. Naquela câmera ali, ajuda o público aí. 3 dicas infalíveis que eu vou até anotar aqui também. Porque, assim, tem gente que gosta até de vender, mas não é bom de fechamento. Na hora de fechar, vai mexer com o dinheiro, por exemplo, aí tem travas, né? Então, 3 dicas para a gente, se quiser colocar mais, mas 3 dicas de fechamento para qualquer tipo de venda que seja universal, por exemplo. Perfeito. A primeira dica que eu daria para que você aumente os teus fechamentos é entender qual é a tua solução e qual é o problema que o cliente tem. Porque quando você sabe
qual é a tua solução e qual é o problema que o cliente tem, você cria mecanismos para despertar no cliente o desejo de fato, adquirir aquele teu produto. E aí ele vai perceber se o teu produto ele é melhor ou ele é pior do que o do concorrente. A segunda dica que eu poderia dar é você saber utilizar as palavras no momento certo. O porquê que eu digo isso? Às vezes o cliente está com o cartão na mão para querer, de fato, pagar. Só que a gente usa a palavra errada. E aí o cliente acaba ou fechando na forma de pagamento errada ou até mesmo não fechando. Eu já vi muitos exemplos. O cliente está na boca do caixa, o vendedor já fechou, dizendo que era no débito, e aí chega na hora do caixa, a atendente pergunta: Débito ou crédito? Débito ou crédito? Aí. E aí existe uma grande diferença. Existem algumas plataformas hoje que conseguem antecipar aquele recebimento. Mas eu tenho taxas, eu tenho juros, eu tenho uma série de consequências. Agora, se ela utiliza, por exemplo, seu fulano, qual a forma de pagamento? E aí ele vai dizer, é no débito, é no crédito. Se ele diz que é no crédito, você apresenta soluções para ele pagar no débito ou até mesmo no Pix. Então, por isso que é muito importante sabermos utilizar as palavras certas no momento certo. E a terceira dica que eu poderia deixar aqui como sugestão para você aumentar as suas vendas e fazer com que os teus negócios prosperem ainda em 2024 é justamente estar atento à necessidade que o mercado tem e você oferecer algo de valor para o mercado. Por quê? A gente tem o produto, a gente, por vezes, tem a solução que o cliente tem a necessidade. Só que, às vezes, a gente quer entregar outra solução, sendo que não vai suprir a necessidade dele. Então, o ponto-chave é, de fato, entender o porquê aquele cliente está comprando o meu produto. E o grande segredo, que eu diria assim, para a gente aumentar ou até mesmo dobrar as nossas vendas, é confiar no produto que a gente tem. Eu tenho um vídeo que rola nas redes sociais de um cara que ele trabalhava colocando telas nos apartamentos. E aí ele brinca e ele fala assim, olha, eu confio no produto que eu vendo. E ele vai lá, ele corre de um lado para o outro, ele se joga na tela, ele pula na tela. Joga cadeira, joga coisa. Isso no 10º andar lá. No 10º andar. E aí o dono do apartamento fica louco, porque o cara vem correndo, se joga na tela e volta e aquela loucura. É confiar no produto que tem. Eu vou vender esse produto aqui, mas eu não sei se esse produto ele é tão bom assim. Só para finalizar, agora me veio à mente, a última dica que eu poderia dar... Um bônus, né? Nunca trate o seu negócio como uma lojinha, como um negócio sempre no diminutivo. Isso daí é algo, pode até parecer besteira, mas isso daí acaba ficando na nossa mente. O que você tem? Acaba no subconsciente, né? Eu tenho uma lojinha que vende acessórios para celular. Enquanto você tiver somente com aquilo de que é uma lojinha, de que é algo muito pequeno, de que é algo muito diminutivo, de fato vai ser. De fato vai ser. Quando a gente vai fazer um pitch da nossa ideia, quando a gente vai fazer um pitch do nosso negócio, você não fala, eu tenho uma empresazinha que trabalha vendendo treinamento. Não, eu sou um empresário que tem uma empresa em que atua no segmento de treinamento e desenvolvimento humano. Esse é o meu negócio. Eu não tenho uma empresinha. A minha empresinha já deixou de existir há muitos anos atrás. Enquanto eu tiver esse pensamento de que sempre é um negocinho, é alguma coisa muito diminutiva, vai ser no diminutivo. Aí volta aquele processo de comunicação. É a forma como eu comunico o meu negócio. É que as pessoas vão perceber sobre o meu negócio. A percepção dela vai ser de acordo com aquilo que eu estou entregando para elas. Então é a minha percepção sobre o meu negócio. Muito bom. 3 dicas valiosíssimas. Eu vou te dar a 4ª dica. Faça os treinamentos do professor
que com certeza você vai fazer os fechamentos mais incríveis. Você que é corretor, você que é vendedor de loja. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais aí? Coloca aí pra gente. Então, hoje eu estou no Instagram, lá, o Cristiano Barros. Então você pode me seguir lá. A gente tem entregue algumas soluções de treinamentos, de acompanhamentos. Também estou lá no LinkedIn, tá? Então, LinkedIn Cristiano Barros. Então você pode me encontrar lá. E basicamente eu estou hoje atuando nessas duas redes sociais. Mas caso você queira um contato mais próximo ainda comigo, você pode me mandar mensagem no WhatsApp. Eu posso deixar no WhatsApp? Pode, à vontade. Pode falar. 98632 9785. Então repete. Repete. 98632 9785. Você pode me mandar mensagem, inclusive já tem gente me mandando mensagem aqui de diversos grupos que eu tenho aqui. Então você pode me mandar mensagem, pergunte quais os treinamentos lá a gente está atuando lá, que com certeza a gente vai te oferecer. Eu posso dar o último recadinho? Fica à vontade. Não, ainda tem mais uma pergunta, mas pode dar esse recado aí. Olha só, falamos aqui sobre... tudo que nós falamos aqui é basicamente uma jornada. Então, para que você possa vender mais, para que você possa melhorar o teu posicionamento nas redes sociais, é uma jornada. Então, nos dias 25 ao dia 27 de novembro, nós vamos ter uma jornada do acelerador de vendas. Então, você que quer participar, que quer melhorar as suas vendas, do dia 25 ao dia 27 de novembro, será um evento online, onde você poderá participar. Teremos ali material em PDF para que você possa treinar e tudo mais. No dia 28 de novembro, esse evento ele vai ser um evento presencial, onde você vai ter ali um encontro com vários outros empreendedores, vai poder praticar o treinamento que você teve ali nos dias online. Então você pode participar. Lá no link da minha bio tem um link em que você pode acessar e fazer a sua pré-inscrição. Vagas limitadas? São vagas limitadas justamente pelo fato de nós termos aí no dia 28 o evento presencial. Né? E aí a gente vai ter uma quantidade limitada, até porque a gente vai ter um material exclusivo lá, alguns bônus que eu não posso falar agora, mas com certeza você se inscrevendo, você vai ter acesso a esses materiais que vai ser, sem dúvida, muito, muito gratificante para você. Detalhe, evento totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Caraca, muito top. Muito bom. O cara é bom, hein? Demais. Gostou? Gostei. Eu acho que eu vou me inscrever já. Saindo daqui esse podcast. Acha não, te inscreve. Te inscreve. A última pergunta aqui, se você pudesse deixar um conselho para quem está começando a trilhar um caminho na área da inteligência de mercado, qual seria? Não pare. Não pare. Boa. Porque você nunca vai ser bom se você não começar. A gente confunde muito o perfeccionismo com a procrastinação. Eu preciso ser especialista, eu preciso ter um terno bonito, eu preciso ter um bom telefone. Ter um relógio, eu preciso ter um relógio para eu começar. Comece. A perfeição, ela só vai ser, de fato, feita quando você começar. E quando você começar, não pare. Porque aí é quando você vai começar a se aperfeiçoar, você vai começar a melhorar, você vai começar a perceber a tua evolução. Eu sempre uso o exemplo de uma criança quando está aprendendo a andar. Ela leva vários tombos. Ela cai, ela chora, ela levanta, ela tenta andar novamente. E se ela parasse de tentar andar, não vai andar nunca. Não vai andar nunca. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você, com o Marcos. A gente tentou andar, a gente caiu, levantou e começou a caminhar. E hoje nós conseguimos ficar de pé. Então é justamente isso. Para você que está iniciando um negócio, comece e não pare. Porque o resultado vai vir, o resultado é consequência daquilo que a gente começa a construir. Muito bom. Muito top. Alec, quero agradecer, por essa parceria aqui que você substituiu bem o JB, hein? Aí a gente tenta, né? Olha, JB fica em casa, que agora o Alec vai assumir aqui essa cadeira com a gente. Estou aqui para somar com vocês. Agradecer os nossos apoiadores, Dri Presentes, Cafeteria Dona Piedade, Baratão da Carne, Bete Tempero, Jaguar Motos e o Alec. E agradecer mais uma vez, professor Cristiano. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Nós teremos outros encontros com vocês, com você, porque você tem muitas especialidades que você domina e você é expert em diversas áreas. Quero agradecer do fundo do coração e dizer que a Sorte Podcast foi uma honra recebê-lo e bater esse papo. Daqui a pouquinho, com certeza, a gente vai estar em outra conversa, em outro momento,
Não é isso, Alex? Com certeza. Trocando uma ideia muito legal, aprendi muito Perfeito. e quero que você leve daqui com certeza o nosso carinho e nosso respeito. Educação muda o Brasil, o país. Muda? Muda, com certeza. Eu sempre falo isso, eu sou prova de que a educação transforma. Hoje estou onde estou justamente por conta da educação. Então, a educação ela tem o poder de transformar, transformar o ambiente em que nós estamos, transformar as nossas vidas e, com certeza, faz muito sentido, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a SOT por ter feito o convite e estar aqui contribuindo. Então, podem contar comigo aí, sempre que eu puder, eu estarei aqui também. Muito bom. E não esquece, manda pra gente lá do teu próximo treinamento, pra gente estar lá no presencial, Sim, vamos. né? Fazer um registro também de todo o teu Perfeito. trabalho, que é belíssimo. E mais uma vez, gratidão. Alec, Gratidão. deixa eu pegar na mão desse homem, na mão desse querido aqui, né? A SOT Podcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Gratidão aos nossos parceiros aí, né, da Network Group, que deu esse apoio pra gente na técnica de iluminação. E por trás dos bastidores tem ele aí, Jesus. O Jesus, o Rodrigo. Só o a Jesus Carol, mesmo para fazer, o né, Ever. tudo isso aqui bacana. Podcast de altíssima qualidade. Verdade. Só gratidão, foram muitos insights bacanas. Eu tenho certeza que nossa audiência, Cristiano, vai tomar muito desses insights, vai aplicar com esses conselhos que você deu. E nos vemos na próxima, né? Nos vemos na próxima. Dá tchau lá todo mundo. Valeu, a SOT Podcast vai ficando por aqui. Até a próxima!